Seja bem-vindo ao canal Fonte de Água Viva. Inscreva-se no nosso canal e clique no símbolo do sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like, seu comentário ou pedido de oração. Canal Fonte de Água Viva, fazendo jorrar o poder de Deus em você. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e não volte mais a um jugo de escravidão. É isso que diz lá em Gálatas 5:1. Amém? Glória a Deus. Mas existe também não apenas as coisas externas que nos afastam de Jesus. Se nós não protegermos o coração, que é onde flui todas as áreas da nossa vida, a gente afasta do Senhor também. Então Jesus sabia, eu preciso proteger o meu coração. Quando eu fico quieto e alguém está falando mal de mim, eu vou confiar que Deus fará justiça, Deus é justo. Foi o que Jesus fez. Jesus confiava aqui. Ele falou, eu não vim para condenar, porque se eu quisesse, Deus mandava fogo aqui e acabava. Mas eu não vim para fazer isso, eu vim para salvar. Então Jesus focou, sabe, nas pessoas que mereciam atenção. Podia ser a pessoa que fosse, com o passado que fosse. Quando Jesus via uma sinceridade, aquilo quebrantava Jesus. Ele falou, é para você que eu dou atenção agora. Então Jesus focou no mais importante. Houve um momento que um homem chegou para Jesus e falou, Jesus, resolve a causa que eu tenho na justiça. O meu irmão quer tomar o terreno de mim. E Jesus virou para ele e falou, você está achando que eu vim nessa terra para isso? Entendeu? Eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Então, Jesus não perdia tempo, ele sabia, eu não posso me desligar do meu Pai. Glória a Deus. Então, esse é o maior perigo. Se você deixar o medo, como o próprio Pedro, né, quando ele foi andando sobre as águas, o medo tirou ele do foco, ele começou a afundar. Quantas vezes, irmãos, eu já afundei na vida com Deus? Nunca afastei da igreja, nunca afastei totalmente de Jesus, mas eu comecei, sabe o que? A seguir de longe, que é o que acontece. Geralmente quando a pessoa tem uma conversão verdadeira, ela nunca desvia de Jesus, mas ela começa a seguir de longe, e esse é o grande perigo. E a Bíblia diz que quando Jesus estava começando a sofrer o último castigo, ele começou a apanhar, cuspiram na cara dele, colocaram a coroa de espinhos. Pedro, naquele momento, ele viu, e pouco antes ele tinha falado, Jesus, se for preciso eu vou até a morte. Mas na hora que ele viu mesmo o negócio apertar, ele negou Jesus 3 vezes. Só que a Bíblia diz algo interessante, ele só negou Jesus 3 vezes porque ele estava seguindo Jesus de longe. Então é isso que acontece na nossa vida. Quando nós começamos a seguir Deus de longe, nós começamos a tropeçar na nossa vida. A Bíblia diz, né, voltando, falando de Davi, Davi era um homem de batalhas, um homem de guerra, um homem vitorioso. Deus dava vitória todas as vezes que ele pelejava. Mas houve uma batalha que ele pensou, eu já sou homem de Deus, que isso, eu não preciso também ficar pagando o preço, deixa eu ficar no meu palácio. E quando ele ficou naquele palácio sozinho, ele viu uma mulher tomando banho, só que aquela mulher era casada. A partir dali ele começou a tropeçar, sabe? Então, meu irmão, uma vez Deus falou comigo, porque eu estava perguntando para Deus, Deus, quando é que eu me desviei? Porque parece que eu perdi aquele primeiro amor, eu perdi aquela vontade de buscar o Senhor, e Deus me trouxe essa passagem. Foi quando você parou de lutar, sabe? Então, Davi acabou matando aquele homem, se deitou com aquela mulher, sabe? Pagou um preço caríssimo por se desviar, por começar a seguir o Senhor de longe. E Pedro começou a seguir o Senhor de longe e acabou negando ele 3 vezes. Imagina a vergonha, irmãos. A gente nega Jesus o tempo todo, mas Pedro estava ali o tempo todo com o Senhor, sabe? Então, quantas vezes nós negamos, né? E quantas pessoas hoje, se nós tivéssemos uma visão de raio-x, a gente ia ver tanto pecado escondido. Tantas pessoas aí não conseguem largar do adultério, largar da pornografia. Tantos pecados que hoje te escravizam, lá atrás você já tinha vencido. Por que isso voltou? Porque em algum momento você está seguindo Jesus de longe, e Deus quer te trazer para perto nessa noite, amém?